Nós vamos falar a partir de agora sobre o líder e qual é o papel dele. Então, antes de eu começar a falar qualquer coisa, dá uma olhada nessa figura que vai aparecer para você agora. Olhe atentamente o que está aparecendo. É nessa linha que a gente quer trabalhar. Por quê? Porque o líder ele tem um papel crucial na empresa. E quando a gente fala dentro da equipe, é mais ainda. Por quê? Porque dependendo do líder, a equipe pode ir para uma baixa performance ou pode estar no outro extremo entregando resultado. Mas o líder tem que ser esse elo de ligação, essa mão que vai ajudar a equipe. Ajudar a equipe não significa passar a mão ou passar pano, como o pessoal fala. Ele tem que ser justo no tratamento de todos da sua equipe. E mais do que isso, ele tem que inspirar quem trabalha com ele tem que ter ética, ele tem que ter capacidade de enfrentar problemas e superar esses problemas tomando decisão no momento certo. A cadeira de líder é uma cadeira desafiadora porque você vai fazer resultado a partir do desempenho de outras pessoas. Então vamos dar uma olhada um pouco mais em detalhes desse papel do líder numa organização. Quando a gente vai olhar líder, é interessante colocar para você um detalhe. Nós sempre vamos olhar o lado positivo ou as práticas positivas de liderança. Então, na nossa visão, o líder ele tem um papel fundamental, ele é uma pessoa que ajuda a equipe, que faz a equipe se desenvolver, que entrega resultados, que prepara o profissional para um próximo desafio dentro ou fora do time dele. Então ele tem essa característica. Obviamente que ele tem outras também, tomada de decisão, gestão de conflitos e por aí vai. O que a gente está querendo colocar para você é que esse aspecto positivo do líder é o que nós acreditamos como consultoria. Por que isso? Porque há o outro lado da moeda. E isso nós vamos ver quando a gente for falar de diferenças entre líder e chefe. Há uma diferença brutal entre esses dois seres. Então a gente sempre vai focar no mundo positivo, que é uma gestão participativa, uma gestão de crescimento, uma gestão de respeito a todos que compõem uma equipe. E essa figura que você está vendo aqui é exatamente isso que a gente espera desse cidadão que vocês estão vendo aqui, que é o líder. Qual que é o papel principal do líder? Nós colocamos aqui para você ver a função do líder é preparar mais líderes para o amanhã. É preparar a equipe para que a equipe se desenvolva tanto que vá para outro desafio, dentro ou fora da equipe que ele está. Marcelo, você está querendo dizer que o líder pode preparar alguém para ir trabalhar em outro departamento? Ou, além disso, pode preparar para ir para outra região da mesma empresa? Sim, essa é a função do líder. Desenvolver pessoas e não tem jeito. A experiência nos mostra e me mostrou várias vezes que você tem que ser verdadeiro com seus subordinados. Por quê? Porque se você não fizer isso, vai aparecer. Se você não fizer isso, não vai ter a confiança que eles precisam ter para entender o que você está falando, respeitar o que você está falando e trilhar e navegar para a mesma direção que você está querendo ir. O que a gente está falando para você é que ser líder não é só ficar dando ordens. Não é só ter a autoridade e o salário de líder. É muito mais do que isso. A liderança é transpiração, é inspiração, é proteger a equipe, cuidar da equipe e, em paralelo, entregar o que se espera, que são os resultados. Então, o papel do líder vai muito além de contratar e desligar funcionários. É muito além disso. E é uma função que ela nunca desliga. Marcelo, você está querendo dizer que, mesmo eu estando fora da empresa, essa função não desliga? Não desliga. Você, pelo menos esse era o meu caso, eu sempre ficava muito alerta com essa posição de liderança que eu tive.
quer seja gerente de uma área, quer seja gerente de uma região. Por quê? Porque isso fica, de uma maneira positiva, impregnado. Você tem que estar disponível para a sua equipe, você tem que ter planos para a sua equipe, você tem que entender o negócio, olhar à frente do que o negócio está querendo e ser muito proativo. Falando assim parece fácil, mas, como eu venho falando, algumas coisas parecem mais tranquilas, mas não são. O que eu estou querendo falar para você é que o líder, ele é, ou tem que ser, na nossa visão, lembrando que a gente está tratando daquela parte, melhor dizendo, positiva, que eu mostrei para você agora há pouco, nós estamos discutindo o que está ali, o que é positivo, e dentro dos itens que estão ali, ser um excelente profissional comprometido é uma das responsabilidades que um líder tem. Dar o exemplo nem se fala. Marcelo, eu tenho que dar exemplo toda hora, dentro ou fora da companhia. Parece brincadeira, mas não é brincadeira não. Por quê? O seu caso eu não sei, mas o nosso caso aqui, o meu caso, por exemplo, Vale do Paraíba é pequeno. Se você trabalhar numa empresa grande aqui, a chance de você encontrar alguém no shopping num final de semana é muito grande. É muito grande. Então você está sendo constantemente observado ou cercado de pessoas que vão, de uma maneira ou de outra, visualizar o que você está fazendo. E aqui uma frase que eu gosto muito, que o líder ele é o responsável por muitas coisas, dentre elas, definir metas e atingi-las e desenvolver a equipe. Então, desenvolvimento da equipe é responsabilidade do líder. O ambiente que a equipe está trabalhando, a atmosfera, o clima, é responsabilidade primária dele também. A equipe pode ajudar? Nós vimos lá atrás que pode ajudar sim, mas a responsabilidade primária é dele. Aqui tem algumas características que foram levantadas, nós até colocamos a fonte aqui para você, fizeram várias pesquisas e para cada pesquisa colocaram quais são as características que mais saíram, ou a que mais saiu em cada pesquisa. A primeira aqui é inspirar pessoas. O líder tem que fazer isso. Mas Marcelo, estou vendo alguém levantar a mão ali. Ó. Mas Marcelo, para fazer a pergunta, Marcelo, mas o meu líder é um carrasco, que não inspira não. Se ele puder, parece que ele está fazendo o inverso, para a gente odiar ele o resto da vida. E isso existe mesmo. Tem chefe que vai na contramão do que a gente está falando. Em vez de inspirar, você pega ódio para várias gerações, para várias reencarnações. Eu aqui, eu tenho pelo menos 10 para te falar. Isso é importante? Não. Você não pode entrar nessa frequência. Nós vamos ver, guarda as dúvidas que você tem. No último módulo, diferença entre chefe e líder, nós vamos conversar um pouquinho e vamos dar algumas sugestões para você de como você deve enxergar a sua atuação dentro de uma empresa. E quando a gente fala isso, nós vamos dar dicas de como tratar esses líderes que não são líderes na essência, mas sim são chefes, feitores, e o nome que você quiser dar. A questão de ética também é importante. E aí, ó, quem levantou a mão, não quer que levanta de novo, que vai falar que seu chefe também não tem ética. É o mesmo que não inspira? Possivelmente. Marcelo, isso existe? De monte. De monte. Vou falar de novo, já trabalhei com chefe que não vale que o gato esconde. Marcelo, de onde você tirou isso? Isso é mineirês. E existe mesmo. Já trabalhei com gente muito ruim, mas vamos olhar para o lado positivo. Um líder olhando o que a gente quer, o que a gente quer passar para você, é um líder que inspira, é um líder que tem ética, é um líder que tem capacidade de tomar decisões, é um líder que tem capacidade de identificar talento e desenvolver talento. Então eu vou parar aqui no quarto só para te dar uma ideia de quais características um líder tem que ter. Se a gente for olhar os itens críticos, o primeiro deles para um líder é abertura. Por que abertura? Se o líder não tiver
isso desenvolvido, ninguém vai chegar nele. Ninguém vai chegar nele. Isso vai muito além de deixar a porta. Quando eu falo porta, assim você vê que eu sou do interior. Na verdade não sou do interior, sou do Tatuapé, mas vim para cá em 86, para o Vale do Paraíba, e fico falando arrastado, voltou o mineirês todo. Mas o que eu estou querendo falar para você é que imagina que tem um escritório e aqui é a área onde o pessoal trabalha. Então tem vários profissionais ali trabalhando. Eu tenho várias mesas aqui, várias pessoas trabalhando, que é a equipe do líder. E aqui fica o nosso amigo líder. Na mesa dele tem retrato até do cachorro. Mas aqui é onde ele trabalha. O que eu estou querendo falar para você é que não adianta só deixar a porta aberta e achar que isso vai motivar a equipe a sair daqui e conversar com ele sobre até oportunidades para melhorias no processo ou algo novo. Não, é muito diferente disso. Esse trabalho para motivar o pessoal aqui a vir e conversar é um trabalho que tem que ser feito no dia a dia. Nós já citamos alguns exemplos, como sair para almoçar com a turma, tomar café, pegar um dia em especial, trazer alguma coisa para comer com a turma, estar junto mesmo da turma. Tanto é que o que tem acontecido muito frequentemente é que salas como essa que você está vendo estão passando a não existir mais. O que se tem hoje em dia em muitas empresas é isso aqui que eu estou montando. O líder com a equipe dele no mesmo ambiente, trabalhando tranquilamente. Quando precisa fazer algo mais específico, eles se reúnem numa sala de reunião que a empresa tem. Então esse desenvolvimento de abertura é algo construído por várias iniciativas. Não só tomar café, sair para almoçar, comemorar datas importantes, comemorar final de ano com a turma. Tem muito mais do que isso. Tem o dia a dia, tem tomada de decisão, tem escutar e entender o que o funcionário está falando, tem a defesa da equipe, tem vários aspectos que vão construir essa abertura. Outro item é coesão. O líder ele tem que trabalhar como um cardume. Marcelo, agora você pirou na mandioquinha. Não, não pirei, não. Essa é a visão. Quando eu trabalhava numa das empresas que eu passei, eu tinha um amigo lá, muito amigo meu, chamava Manuel, Mané. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu era da mesma equipe do Mané e tinha um outro funcionário. E aí eu lembro que o Mané sempre brincava, né? Que é um cardume. Eu falava, Mané, cardume do que? A gente trabalhava no PCP, vê se pode. Cardume aqui é um cardume de traíra. Tem traíra de tudo que é jeito aqui. Traíra barbuda, ele tinha muita barba, né? Traíra sem barba, traíra gorda, magra, de óculos, sem óculos. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente está querendo falar para você, e o PCP nessa época era muito unido, quando a gente fala de cardume, o que é trabalhar como cardume? Que é a coesão que a gente quer. O líder tem que manter a equipe dele, ele tem que ser um dos peixinhos que estão lá no cardume. Você já viu um cardume operando? Igual uma unidade bélica, sofre baixa, é óbvio. Leão marinho, tubarão, ser humano, baleia, mas ele não para, continua a sua trajetória. O que eu vi muito valor é esse espírito de união, de coesão. E o líder tem que promover isso e tem que fazer com que isso aconteça. E muitas vezes o líder faz isso de uma maneira tão adequada que a equipe dele acaba sendo uma equipe de alta performance que nós discutimos minutos atrás. Uma equipe que entrega resultado consistentemente. Comunicação. Ele tem que ser um Jedi da comunicação. O líder que não sabe se comunicar pode começar a distribuir currículo. Isso vale também para o subordinado. O subordinado que não sabe se comunicar tem que aprender. Por quê? Porque a comunicação ela é uma arte que tem que ser dominada pelo líder para que ele tenha efetividade. Então vamos conhecer algumas características importantes de uma boa comunicação. Primeiro,
Precisa comunicar alguma coisa? Tem que haver um planejamento antes. Eu tenho que planejar antes de sair fazendo alguma coisa. E para fazer isso, o que é importante observar? Quem é a audiência? Para quem que o líder vai falar? Qual é o tema? Quanto tempo vai levar o que ele vai falar? Outra característica da comunicação que tem que ser levada em conta pelo líder é individualidade. E aqui eu tenho muita história sobre esse item. Por quê? Porque na posição que eu já trabalhei, ou nas posições que eu já trabalhei, eu precisava ser igual aquele sujeito lá do filme, o Keanu Reeves, o Matrix lá, que fica fugindo das balas. Eu trabalhava mais ou menos igual ele. A única diferença é que as balas não paravam. Por que isso? Porque o ambiente, você tem várias personalidades, você se relaciona com quem está do lado, seus pares, quem está em cima, embaixo, quem está muito em cima, mas muito em cima, e quem está paralelo a você. O que eu estou querendo falar isso? Que o discurso, até a forma de falar, não é a mesma. Imagina que eu sou um líder e vou falar para o pessoal do chão de fábrica. Primeiro, eu tenho que conhecer quem é o chão de fábrica. Segundo, eu tenho que conhecer o que eu vou falar. Terceiro, eu tenho que conhecer vários outros aspectos. Como é que eu tenho que me vestir, como é que eu tenho que falar, qual é o melhor modo de apresentar. Eu apresentava em flipchart em muitas das reuniões que eu fiz com o pessoal de chão de fábrica. Era muito efetivo. Mas quando eu ia conversar com o meu chefe, o diretor de RH, a conversa era caminhando no estacionamento ou almoçando com ele no restaurante. Quando eu ia conversar lá com o Ângelo, em outro departamento, era um outro gerente, eu tinha que conversar com ele correndo na minha frente de um lado para o outro. É o jeito que cada pessoa se comunica. Tem pessoa que detesta, por exemplo, PowerPoint. E tem pessoas que amam PowerPoint. Você vai ter que se adequar e criar a melhor estratégia para entregar a comunicação da maneira correta. O líder na comunicação precisa ser claro e cristalino. Então, não ficar enrolando, é ir direto ao ponto, passar uma mensagem alta e clara e transparente. O líder, ele é um profissional que tem que ser consistente com a credibilidade dele. Eu falei agora há pouco que o líder está sempre em evidência, dentro ou fora da fábrica. E é assim. Se o líder der uma escorregada, alguém vai notar e ele vai ser informado disso. Você quer ver um exemplo? Se o líder ele tender a dar um tratamento diferenciado para algum funcionário da equipe dele, seja lá pelo motivo que for, isso vai gerar uma confusão tão grande, o pessoal vai perceber e a credibilidade dele vai abaixar drasticamente. Respeito. Respeito, aqui tem uma frase muito bacana, vocês sabem que minha família toda é mineira, né? E um bom dia, boa tarde, boa noite, é bom, faz amigos e preserva os dentes. Por que isso? Na nossa visão, isso é uma visão muito particular minha, eu sempre cumprimentei aonde eu passei, estou falando de empresa, a dona Sebastiana que faz a limpeza, do mesmo jeito que eu cumprimentava o presidente da empresa. Para mim não tinha diferença nenhuma, o bom dia era o mesmo. É bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aqui está andando meio fora de moda. Essa molecada de hoje em dia não sabe mais o que é isso não. Tem moleque que não sabe o que é bom dia, boa tarde, obrigado. Obrigado, então, é totalmente demodé. Não sabe mais o que é isso. Na nossa visão, são aspectos importantes para um líder. Gestão de conflitos. O líder, se quiser sossego, fica em casa. Você acha que tem sossego em casa? Não tem sossego em casa. Se eu chegar em casa, pisei em casa, a primeira coisa que vai vir é cobrança. Marcelo, tem muita coisa para você fazer na sua casa? Tem muita coisa. A gente chama de backlog. Até vou escrever para você aqui. Quer ver? Vou escrever aqui. Faço questão de escrever para você. Aqui, ó, chama backlog. Isso aqui é lista do que eu tenho que fazer. Tem um punhado de coisa para eu fazer. Eu estou terceirizando, quarteirizando, correndo disso igual o diabo da coisa. Então,
Não ache que você vai ficar na sua casa sossegadinho, porque é líder e tudo vai ficar bem. Ah, Marcelo, mas está na época de pandemia, ou dentro de pandemia, ou fora de pandemia, o líder é um valente, ele vai ser lembrado, ele vai ser bipado, ele vai ser acionado a todo momento que ele for necessário. E principalmente quando houver conflito. Marcelo, tem muito conflito dentro de empresa? Nossa Senhora! Marcelo, em que níveis tem? Em todos. Marcelo, tem um conflito lá na presidência? Tem. Você já viu o presidente surtando? Eu já vi. Surtando com diretores? Surta. Surta que quase chega às vias de fato. Não estou falando que não tem razão. Eu estou falando que a turma surta. Isso é conflito? É óbvio que é. Tem conflito lá embaixo também? Na operação? Um monte. Tem conflito na papelaria? Tem. No cartório? Tem. Onde tiver... Eu vou fazer um desenho para você aprender. Quer ver? Onde tiver isso aqui, eu já estou até mudando de ideia de algumas coisas. Ó. Mas onde tiver isso aqui, dois seres humanos, o potencial de conflito é enorme. Mas a gente está modernizando isso. Ultimamente eu tenho reparado que mesmo um ser humano sozinho, ele entra em conflito com ele mesmo. Então, ó, tendo gente na equação, vai ter conflito. E qual é o papel do líder? O papel do líder é se antecipar a conflitos e matar antes que ele degringole, que ele gere um problema maior. E ele tem que trabalhar, quando eu falo trabalhar preventivamente, é reforçando os laços com a equipe, entendendo o que está por trás dos bastidores dessa equipe e trabalhando para amenizar e deixar o ambiente sempre o mais positivo possível. Isso evita muito conflito. Delegação também é uma característica que o líder tem que ter. Se o líder quiser fazer tudo, não vai fazer nada. Aí eu falo uma frase que eu tive um chefe muito bom, chamava Jim, ele era americano, ele falava que nunca tente ferver o oceano. Então delegar faz parte da atividade para não tentar ferver alguma coisa sozinho. E a parte de delegação, ela é bem bacana porque ela tem uma via de duas mãos. Quando você delega, você tira um pouco de carga das suas costas, você como líder. Mas a pessoa que está te ajudando também se sente valorizada. Por quê? Porque além dela aprender alguma coisa nova, ela pode se desenvolver muito mais nesse processo. Por quê? Porque quando a gente delega, nós fazemos um acompanhamento de como está o andamento e fazemos correções de rota caso seja necessário. Ainda falando de itens críticos, motivação. Então o líder é aquele sujeito motivado, extremamente motivado. Mesmo o time dele perdendo no Mundial, na final do Mundial, ele não pode desanimar de jeito nenhum. E a equipe dele jamais, em tempo algum, de maneira nenhuma, vai ver o líder fraquejando. Se quiser chorar, chore em casa, quarto fechado, de preferência no banheiro, quando sua esposa não estiver por perto. Fora disso, você verga, mas não quebra. Capota, mas não breca. É assim que funciona. Então, motivado no último grau. Marcelo, mas como é que eu vou me motivar? Acabei de tomar a lambada do meu chefe. Ema, cada um com seus problemas. Tomou uma lambada, já passou. Na próxima vez você fica mais esperto. Tem que ter aprendido alguma coisa, senão apanhou de bobeira. Feedbacks. Essa arte o líder tem que dominar. E a gente conversou durante esse treinamento que feedback está mudando. Feedback hoje é online. O que é online? Não é treinamento EAD, não. É na hora. Só que para você dar um feedback, tanto positivo e principalmente o construtivo, entre aspas, negativo, você precisa estar preparado, saber fazer isso e que isso se torne algo comum. Por exemplo, dirigir. Para algumas pessoas já é algo comum. Para outras, Nossa Senhora, meu Senhor. Então, se você quer dominar arte de feedback, tem que aprender a fazer isso direito. Mas o líder, aprendendo a fazer isso, tem que ser algo natural e de preferência
online do jeito que a gente está falando. Reconhecimento. O líder reconhece os trabalhos da sua equipe e aí tem que ser justo para ter o mesmo peso para todos. Mas é importante esse reconhecimento. Fazer uma tarefa bem feita merece um reconhecimento. Desenvolver uma habilidade merece reconhecimento. Reconhecimento é um fator motivacional muito grande que o líder tem que usar.